que ficam sabendo desse tipo de ataque, vê o terror que isso causa e ele começa a ambicionar ser o terror para isso. A gente prometeu explicar contágio social. A gente tá falando de contágio social e não definiu o conceito pro pessoal que tá assistindo a gente, né? Você quer definir ou quer que eu defina? Eu não tenho a definição do dicionário, mas contágio social é quando algo aumenta devido a questões sociais. Por você ter visto aquilo acontecer, a frequência daquele evento aumenta. Aí exemplo de coisas que são muito sensíveis a contágio social. Suicídio, os massacres em escola. O suicídio, inclusive, a mídia parou de noticiar por causa disso, porque quando você noticia o suicídio, aumenta. Esses massacres em escolas têm contágio social e tem alguns mitos também. Tem algumas coisas de contágio social, mas não vou entrar nessa polêmica, não. Mas deixa eu colocar uma coisa de contágio social que eu acho que você não colocou, mas contágio social, coisas violentas são mais sensíveis ao contágio social. A gente tende a replicar mais. Psicopatas e serial killers são muito nesse sentido. Então, tem essa tendência de coisas violentas acompanhando aí. E o contágio social é exatamente o que... o motor que vai carregar muito dessa questão de massacres em escola. Depois de Columbine, a coisa simplesmente disparou. Os meninos de Columbine fizeram uma coisa que... Depois daquilo ali, virou uma série de erros de muita gente e acabou virando, vamos dizer assim, o padrão ouro, né, das pessoas que vão cometer massacres. Aqui em Suzano, aqui no Brasil, em São Suzano, lá em São Paulo, os meninos literalmente tentaram fazer Ctrl-C, Ctrl-V de Columbine. Uma curiosidade, eles levaram crossbow, né? Qual que é a tradução de crossbow pro Brasil? É besta, né? Mas não muito bom. Besta é aquele arco e flecha que você segura assim e atira, assim, porque o pessoal provavelmente não entende. Mas... Poucos jogadores de RPG. É isso que eu ia falar. Poucos jogadores de RPG, mas... Qual que é a necessidade... Quem aqui no Brasil entende dessa arma? E qual que é a necessidade de levar uma besta se você já tinha uma pistola? Eles queriam levar justamente para fazer essa homenagem, entendeu? Porque a besta não é uma arma que você atira e recarrega. Você dá um tiro, você leva um tempão pra você poder recarregar ela. Então, tem um padrão ali de poder copiar Columbine. E Columbine, eu acho que é algo que a gente deve estar revisitando aqui. Porque no Brasil... A gente não tem muito desse contato de Columbine, porque não foi o estouro que foi nos Estados Unidos. São 2 documentários sobre Columbine, sendo que a gente tem uma idealização dos meninos. Curiosidade, a arte desse episódio são os meninos de Columbine. Tá? Então eu coloco lá, eu faço um desenho com inteligência artificial, ela desenha e faz aquele desenho de linhas, mas é justamente uma referência porque começou basicamente em Columbine. Eu não tinha captado isso, não. Ninguém vai captar, porque são muito sutis as artes. Toda a arte do Psicoverso tem uma sutileza, tem uma referência que é bem difícil de pegar, mas quem pegar fala pra gente. Então, Columbine, o que foi? De forma resumida, os 2 meninos chegam lá, tendências neofascistas, matam um monte de gente. Só que enquanto eles estavam fazendo isso, tinha helicóptero da mídia em cima... fazendo notícia, a galera noticiando quem são esses meninos, qual que é o perfil deles, o que eles têm. Aí, de certa forma, idealiza esses meninos que eles se tornaram, vamos dizer assim, heróis para essas pessoas que fazem isso. Porque são as pessoas que eu me inspiro, são as pessoas que fizeram certo, são os assassinos em massa bem-sucedidos. E quando a gente teve Columbine, a mídia caindo em cima, fazendo... Cara, vocês pega o documentário do Columbine para entender o quão bizarro foi. A mídia simplesmente fez um perfil desses meninos. De uma forma totalmente detalhada. Entrevistava amigos, entrevistava o pessoal da escola e quase não focou nas vítimas. Que são quem a gente tem que focar depois que acontece esse tipo de tragédia. E aí, quando aconteceu Columbine... A gente teve várias pessoas que, através do contágio social, que é um fenômeno social, a gente tem um outro fenômeno que é o copycat effect, o efeito do copiador. Que aí você tenta copiar, basicamente, o que está acontecendo ali da forma mais inspiradora possível. E Columbine foi o gatilho para esse tanto de coisa que a gente tem. Talvez, se a gente não tivesse tido Columbine, quem sabe... Provavelmente o aumento foi por causa de Columbine, né? Dá para fazer um traço ali de quando começou a aumentar. Já tinha tido outros ataques em escolas, massacres, mas nada... Um intervalo de anos entre eles, tá? Ele foi o marcante. E eu acho que é isso mesmo que você falou. A pessoa recebe atenção, recebe perfil na internet, recebe perfil na mídia, ficam semanas falando sobre isso, quem é. E as pessoas horrorizadas e assustadas. E a pessoa que está ali se sentindo fraca e sem poder e sem capacidade de mudar, ela... pode vir isso como um meio, tipo, vocês vão ver, vocês que vivem me humilhando, pensando que eu vou aturar, olha só o que eu sou capaz de fazer, vocês vão chocar igual essas pessoas aí, vou ser falado sobre mim por muito tempo. Então... E foi o que os meninos de Columbine conseguiram. Nós estamos aqui, Columbine foi em 1999, nós estamos aqui falando sobre eles.
Tem 23 anos que isso aconteceu. Então foi muito importante a decisão. Eu sei que a Globo fez isso, não sei se foram todos, né? A Globo fez isso. Cara, um monte de rede de televisão fez isso. E aproveitando a oportunidade... Isso o quê? Tem que falar. Tá, perdão. Que fez de não falar sobre isso, porque... Não revelar o nome da pessoa, não revelar foto, não falar quem fez, não fazer perfil sobre a pessoa, nada. Pois é. Você foca só em noticiar o que foi, acolher aquelas pessoas. Isso também é importante. O pessoal faz sensacionalismo pra caramba em cima das vítimas, porque a gente fica comovido com coisas terríveis igual essas, e eles aproveitam para ficar lá enxugando sangue daquilo lá, ao máximo, das pessoas que estão no auge do sofrimento e eles fazendo perguntas. Como você se sente? Como é que sei lá o quê? Como é seu filho? Sei lá, como é que vai ser daqui pra frente sem seu filho? Porra, velho. A pessoa acabou de perder o filho. Deixa ela quieta, pelo amor de Deus. Perdeu o filho de forma brutal e inesperada. Isso. Tá? Então, isso é hediondo, assim. A mídia precisa ter mais ética em relação a isso. Mas a mídia não é só ética, é uma questão de inteligência. Porque se ela faz isso, ela vai gerar contágio social, que é o fenômeno que eles querem. As pessoas querem aparecer na televisão. Me explica como analista do comportamento. Olha só, curiosidade, porque quem é leigo ou não entende muito de psicologia, porque tem muita gente de outras áreas assistindo a gente, a intenção deles, o que eles querem com isso tudo? Ganhar atenção, correto? Mas uma atenção totalmente negativa. As pessoas não vão te amar, vão te odiar. Explica pro pessoal por que não importa muito se é ódio ou amor. Nesse caso é comportamento mantido por atenção, né? Não importa se é ódio ou amor. A atenção, simplesmente por generalização, sinaliza para essa pessoa o que ela quer. Então, se ela não está conseguindo obter isso de maneira reforçadora, as pessoas admirando ela, aplaudindo, mas apesar de que na rede social, nos deep web, ela pode até obter, né? Mas se ela não está conseguindo obter isso lá na escola, no meio dela, ela obter atenção de outra forma para ela já sinaliza algo bom. Nós, animais humanos, a gente é burro, a gente tem algumas falhas a ponto da gente poder se importar muito com o que vai ser feito sobre nós depois da nossa morte. Isso é bom e ruim. Então, isso tem um motivo bom em termos de seleção natural, que é o que faz a gente cuidar dos nossos filhos, faz a gente querer ter uma boa reputação, faz a gente querer conquistar coisas, faz a gente ajudar pessoas. Isso faz parte do bolo, que é pensar no nosso legado, no que é feito depois que a gente morre, né? Apesar de que a gente não vai estar lá para sentir nem para ver. Mas isso também serve para o mal. Essa pessoa que quer chamar atenção e chocar, ela pretende morrer depois, mas continua sendo atraente para ela imaginar que as pessoas vão ficar falando dela, que as pessoas vão se chocar dela, vão fazer esse tipo de coisa toda. Que ela tem notoriedade, atenção. Então, muitas vezes que a gente dá atenção para alguém admirando um ator, um artista, uma pessoa que fez algo incrível, mas outras vezes não. Por generalização, ele só vê as pessoas sendo notícia e aqui já pode sinalizar para ele algo legal. Algo e aí, incrível. Vem aqui a questão do perfil, né? Se você já sofre bullying, você já é isolado socialmente em determinados casos, você já sofre, vamos dizer assim, uma perda social, essa atenção, ela vale muito, ela tem um peso muito forte. E ele é muito privado de atenção, né? Por isso que a atenção já vai valer muito. Exato. Então, assim, não dar atenção. Essa talvez seja uma das principais condutas que a mídia deveria ter. Gente... Eu acho que é a principal. Mas aí a gente tem feito coisas erradas também aqui também. Porque a gente tem noticiado atentados tanto que deram certo, quanto atentados que foram frustrados, quanto atentados que foram idealizados, quanto avisos de atentados. E aí você vai gerar pânico moral mesmo. Porque fica parecendo que o problema é muito maior do que ele realmente é. O problema que a gente está tendo aqui no Brasil é pânico moral antes de atentado. A gente tem gerado pânico moral demais. Então a gente tem que diminuir um pouquinho.